Podem se sentar, queridos irmãos e irmãs. Esses dias, a liturgia sempre nos está dando algum texto mais curto, para que nós possamos, como que na conclusão do ano litúrgico, irmos lendo alguns textos que são mais objetivos dos apóstolos. Hoje, lemos um trecho da carta de São Paulo a Filémon, que é, dentre as cartas de São Paulo, a mais curta de todas. Essa carta, apesar de ser muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito objetiva, contém uma mensagem poderosa que pode profundamente impactar a nossa vida. Como a carta é pequeníssima, eu vou lê-la toda, inclusive os trechos que não são previstos na liturgia. Ele começa: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao nosso querido colaborador Filémon, à irmã Ápia, ao companheiro de luta Arquipo e à igreja que se reúne na casa de Filémon. Que esteja com vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem era Filémon? Filémon era um cristão convertido do paganismo. Ele tinha sido um cidadão romano, portanto, um verdadeiro pater familias, ou seja, um homem que tem ao seu serviço não apenas a mulher e os filhos, mas inclusive um grupo de escravos. Possivelmente ele se converteu quando São Paulo fundou e pregou na igreja de Éfeso. E de lá enviou para Colossos o seu discípulo Epafrás, que ali em Colossos constituiu uma igreja e parte dessa igreja se reunia em casa de Filémon. Ora, acontece que Filémon tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo havia cometido alguma traição contra Filémon. Possivelmente havia roubado o seu senhor. E depois disso, fugiu. Por alguma eventualidade, movida pela providência divina, Onésimo pede ajuda a Paulo, que está preso, sendo assistido por Timóteo. As prisões daquele tempo não eram como as prisões de hoje. Os presos tinham um quarto, podiam ser visitados com mais facilidade. Era apenas um modo de retirar a pessoa do convívio social e mantê-la, digamos assim, sob vigilância contínua. Então, Onésimo se converte. Recebe o batismo das mãos de Paulo, passa a servi-lo. E agora, ele precisava voltar para junto do seu antigo senhor. Porém, Paulo quer mandá-lo, não na condição de escravo, não para ser preso, mas ele quer mandá-lo numa nova condição. São Paulo diz: agradeço sempre ao meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações, pois ouço falar do amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. São Paulo já começa enaltecendo Filémon e dizendo, olha, a sua fé e a sua caridade são imensas. E não apenas para com Deus, mas com todos os fiéis,
com todos os santos. Que a partir de sua fé, aqui é a palavra koinonia, que a comunhão da sua fé seja eficaz para reconhecer todos os bens que temos em Cristo. É bonito isso. São Paulo mostra para Filemon que nós temos os bens em comum na medida em que temos a mesma fé. Ou seja, a fé gera uma comunhão de bens espirituais. Nós não somos mais apenas cidadãos que desempenham uma função social. Nós somos irmãos mesmos. Nós somos discípulos de Cristo, membros da família de Deus. Tudo isso vai servir de argumento para Paulo. De fato, o amor que você tem me trouxe grande alegria e encorajamento, pois graças a você, irmão, os corações dos santos foram reconfortados. Por isso, ainda que eu tenha em Cristo total liberdade para lhe ordenar o que você deve fazer, prefiro pedir por amor. É bonito isso. Paulo não usa a autoridade apostólica que ele tem. Poderia mandar, ele mesmo disse. Poderia exigir. Mas eu prefiro pedir. Eu preciso solicitar o teu amor. Eu prefiro estimular você a fazer uma obra perfeita, a agir por caridade. Sou eu, Paulo, velho e agora prisioneiro, que lhe peço em favor de Onésimo, meu filho que gerei nas prisões. Gerou nas prisões porque o converteu e o batizou. Antes, ele era inútil para você. O nome Onésimo significa inútil. Então, São Paulo faz um trocadilho. Antes, ele era inútil para você. Mas agora, é útil tanto para você quanto para mim. Eu o mando de volta a você. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Paulo vai se identificar com Onésimo. Ele vai fazer com que o Onésimo seja uma espécie de embaixador dele, de representante dele, de extensão de quem ele é. Ele não envia apenas Onésimo, ele se envia em Onésimo para Filemon. E ele diz, eu gostaria que ele ficasse comigo, para que em teu nome prestasse serviço a mim nas prisões por causa do Evangelho. Veja, São Paulo está dizendo, eu preferia que ele fosse uma extensão sua, do que uma extensão minha junto de você. Eu preferiria que ele fosse uma extensão sua junto a mim, do que uma extensão minha junto a ti. Mas eu não quis fazer nada sem que você concordasse para que sua boa ação não seja forçada, mas de livre vontade. Ou seja, São Paulo reconhece os direitos que Filemon tem sobre Onésimo. E por isso ele diz, olha, eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Eu quis que surja uma boa ação de você livremente, que brote espontaneamente do teu coração. Quem sabe ele não tenha sido afastado de você por um tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, e sim, muito mais do que escravo, como irmão amado, especialmente por mim, e tanto mais por você, segundo a carne e segundo o Senhor. Vejam que coisa impressionante São Paulo solicita de Filemon. Não apenas que ele receba Onésimo de volta, sem mandá-lo para a prisão, sem castigá-lo. Isso já seria uma grande coisa para os pagãos.
Porque um escravo que rouba e foge, por exemplo, quando encontrado, podia ser morto, podia ser torturado, podia ser disciplinado, e talvez entre os pagãos, os mais misericordiosos, apenas dariam uma reprimenda e o admitiriam de novo à criadagem. Mas São Paulo não pede isso. Ele pede a Filémon que não o receba mais como escravo, mas como um irmão. Ou seja, como alguém que adquiriu a mesma dignidade e o mesmo status que ele por causa da fé. E mais, portanto, se você me considera amigo, receba-o como a mim mesmo. São Paulo está pedindo a Filémon que ele não apenas receba-o como um irmão, mas que ele o receba como um apóstolo, como o próprio apóstolo Paulo, que tinha levado Filémon à fé. Ou seja, Paulo apresenta a sua própria vida em penhor por Onésimo. E diz, se ele lhe causou algum prejuízo ou lhe deve alguma coisa, coloque tudo na minha conta. É por causa desse versículo que se imagina que ele roubou algo de Filémon. São Paulo está dizendo, coloca na minha conta. É uma ironia. Porque ele diz, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não lhe dizer que você é que deve a sua própria vida a mim. Ou seja, Paulo retirou Filémon da ignorância, do paganismo, do domínio do mal. E está dizendo, coloca na minha conta, você me deve muito mais. Eu tenho crédito com você. O crédito que eu tenho com você é um crédito tão grande que aquilo que o Onésimo te deve não é nada. Em outras palavras, perdoa o Onésimo dessa dívida. Porque a dívida que te foi perdoada é muito maior. Sim, irmão, que eu consiga este favor seu no Senhor. Reconforte meu coração em Cristo. Eu lhe escrevo certo de sua obediência e sei que você fará bem mais do que lhe peço. Ou seja, Paulo quer algo extremamente subversivo. Que Filémon seja readmitido não como um escravo criminoso fugitivo, mas que ele seja readmitido como um filho pródigo, como alguém que volta e se faz festa por ele, como alguém que volta como um verdadeiro irmão em Cristo. Ele diz outra coisa, prepara também um quarto para mim, porque graças às orações que vocês estão fazendo, espero ser devolvido para vocês. Receba as saudações de Epafrás, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, e de meus colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vejam, queridos irmãos, que bela carta, esta brevíssima carta de São Paulo. Porque ela nos faz pensar. Ela nos faz pensar na realidade pura do Evangelho. Jesus disse na parábola do homem que devia uma quantia exorbitante, que ele estava perdoado, mas depois, quando encontrou o outro que lhe devia um valor insignificante, ele o mandou colocar na prisão, ele o tratou com dureza, etc. E ele conclui, assim o meu Pai fará convosco. Se vocês não perdoarem de todo o coração aqueles que lhe ofenderam.
aqueles que lhe causaram dano. Queridos irmãos, quantas pessoas estão precisando nessa noite receber de nós uma anistia, uma libertação? Quantas pessoas nós precisamos declarar nesta noite que estão livres de toda a dívida que tenham contraído conosco, não apenas pecuniária, não apenas dívida de dinheiro, mas dívida da vida. Porque nós somos extremamente mesquinhos e ficamos o tempo todo nos queixando. Fulano fez isso para mim, Cicrano fez isso para mim, Beltrano fez isso para mim. E vamos criando dívidas as quais nós lembramos o tempo todo, ao nos lembrarmos da dignidade que nos tiraram, da paz que danificaram, de algo que conseguiram, de alguma maneira, vandalizar no nosso espírito. Hoje o Evangelho nos convida a reconhecer que o reino de Deus está no meio de nós. Mas esse reino exige de nós um perdão incondicional, o qual procede apenas da nossa consciência de sermos perdoados por Deus o tempo todo. O perdão me banha, me enche, me consome, de mim transborda, eu não posso reter, eu não tenho direito de reter o meu perdão, eu não tenho direito de manter nenhum escravo, ninguém aprisionado por dívida alguma. Eu preciso escrever com Paulo esta carta de liberdade e dizer, eu quero ter um coração livre, porque quando eu liberto os outros, eu também me torno mais livre. Quando eu perdoo, eu me torno mais livre. Jesus diz no Evangelho, em Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, apressa-te a reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminhas com ele pelo caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao tribunal de justiça, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e ele te meta na prisão. Em verdade vos digo, de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Quantas vezes nós estamos nessa prisão? Você diz assim, fulano vai naquela festa, então eu não vou. Cicrano vai estar lá, então eu não vou. Eu ia fazer esse caminho, mas como fulano está ali e eu não quero cumprimentá-lo, eu faço outro caminho. Eu perdi a minha liberdade. Eu sou escravo também. Quem escraviza sempre é escravo. Quem aprisiona sempre está preso. Mas quando eu perdoo, as amarras se soltam. Quando eu perdoo, o meu coração fica leve, fica livre, fica solto. E quando este perdão nasce, não de uma obrigação, como muitos cristãos fazem, eu perdoo porque Deus mandou. É como se Filemon dissesse, eu perdoo Onésimo porque Paulo mandou. Não. Quando o perdão não nasce disso, mas nasce de uma consciência. Perdoar é bom. Perdoar faz bem. Eu não quero ter entraves. Eu não quero ter interdições. Eu não quero ter prisões. Por isso eu perdoo.
Porque o meu coração merece ser livre, assim como o coração do outro também merece. É assim que, quando nós perdoamos, o objeto do nosso perdão, a pessoa a quem perdoamos, se torna para nós um apóstolo, um enviado de Deus. Porque ele nos anuncia a boa nova da liberdade. No Evangelho não existem escravos. Todos somos livres. No Evangelho todos somos irmãos. No Evangelho, todos nós somos perdoados e nos perdoamos o tempo todo. Porque a dívida é impagável da nossa parte. Foi Jesus que nos pagou no alto da cruz. Que o Senhor inspire aos nossos corações um sentimento amoroso, de um perdão que cura todas as raízes de amargura que as extrai e que gera em nós o calor da reconciliação. Que sare toda dor, toda mágoa e que mantenha a nossa alma verdadeiramente livre para voar na direção do céu.